Aí, galera, aqui é o professor Francis Oton, certo? Professor de Química. Vamos então para mais uma questão ali 2011, prova branca do Enem, certo? Então vem comigo, tá? Vem comigo aqui, ó. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes, umectantes feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Ok? Então, assim, ó, tem uma palavra aqui que é umectante, certo? Isso aqui vai ajudar a gente a compreender melhor a questão. O umectante é uma substância, certo? É um material que ele retém umidade. Ele vai interagir com moléculas de água, certo? Para você manter, então, algo hidratado. No caso da questão aqui, a pele humana, certo? Bom, a gente observa no slide as duas moléculas das duas substâncias envolvidas, que é a glicerina e o polietileno glicol. Aqui no slide, certo? Então, a molécula de glicerina, que é um dos muitos álcoois que existe, né? Ele é um poliálcool, e eu vou ter aqui um polímero, que é o polietileno glicol. Tudo bem. O que a questão vai querer da gente? Vamos dar um passo aqui. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Bom, a questão ela quer o seguinte, né? Ela quer saber qual é a interação que vai existir, tá, entre as moléculas de água. Você quer as moléculas de água, você quer manter algo hidratado, e os umectantes, certo? Um comentário que tem aqui na questão é dos grupos hidroxila, certo? Grupo hidroxila. Então, o grupo hidroxila vem a ser a função álcool na substância. Para você entender melhor, isso aqui, ó, tá? Isso é o grupamento, é o grupo funcional hidroxila, tá? Que vai caracterizar a função álcool. Então, qual é o nome da interação das moléculas de água com o grupo hidroxila? Eu vou ampliar, então, ali os conhecimentos sobre esse assunto, sobre esse ponto, para ficar mais fácil a compreensão. Vem aqui para a lousa. Nós temos basicamente, segundo um ponto de vista, dois tipos de substâncias, tá? Ou ela é polar, certo? Ou ela é apolar, ok? Então a substância ou ela é polar ou ela é apolar. O que acontece? Um exemplo muito comum de substância polar é o nosso solvente, extremamente conhecido, que é a água, ok? Então, a água é uma substância polar. Por que ela é polar? Tá? Ela tem os seus... a estrutura dela acaba permitindo ela ser polar, que a gente vai entender outra hora, em outra questão, o porquê da molécula de água ser polar. Um exemplo de substância apolar, por exemplo, tá? Gasolina. Então está aqui, ok? Um exemplo de molécula polar, um exemplo de molécula apolar. Só para ficar, tá, mais fácil, envolvendo substâncias do cotidiano. Com base nisso, a gente tem três tipos de interações. A questão ela comenta em interações, certo? Três tipos. Quais são esses três tipos? O primeiro é chamado de dipolo induzido. Tá? Dipolo induzido. Também chamado de dipolo momentâneo. Tá? Dipolo induzido ou dipolo momentâneo. É o primeiro tipo de interação que vai interessar para a gente, certo? O segundo é chamado de dipolo permanente. Tá? Dipolo permanente. Está aqui. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Também tem esse possível nome ali. E a última que vai interessar por enquanto aqui para a gente é a ligação de hidrogênio. Tá? Ligação de hidrogênio. Antiga ponte de hidrogênio, e hoje, segundo a IUPAC, tá? Ela recomenda a gente chamar de ligação de hidrogênio. Muito bem. Qual é a relação dessas interações com a questão da molécula ser polar ou apolar? Vamos ver a relação. Dipolo induzido. Vamos traduzir. Dipolo, dois polos, certo? Que foram induzidos por alguma coisa. Eles existem em função de alguma coisa ter induzido eles, tá, a existirem. Dipolo momentâneo, né, que é a mesma força. Momentâneo porque esses polos eles foram induzidos por alguma coisa, eles vão durar um certo momento e logo vão desaparecer, ok? Então, uma certa molécula, ela vai ter, por exemplo, aqui, tá, polos durante um certo momento, polo positivo e negativo, vai durar um certo momento, mas eles logo vão desaparecer. Qual é o tipo de molécula que não tem polo? A molécula apolar. Então, a molécula que só vai ter polos durante um certo momento é a molécula apolar.
certo? Dipolo permanente. Olha o que o nome diz pra gente, tá? Dois polos existindo permanentemente. Tá? Qual é a molécula que tem dois polos o tempo todo, permanentemente? A molécula que é polar. Exemplo, a água, né? Então, a molécula que é polar. Uma molécula polar, então ela vai apresentar polos permanentemente existindo ali em sua molécula. Agora, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Isso também vale para a molécula que é polar. Só que para que ocorra a ligação de hidrogênio, a interação chamada ligação de hidrogênio, eu tenho que ter uma combinação do seguinte: na minha molécula, eu tenho que ter então ali, ó, hidrogênio ligado ao elemento flúor, certo? Hidrogênio ligado ao elemento oxigênio ou ao elemento nitrogênio. Então eu tenho que ter a ligação, beleza, de hidrogênio com um desses três elementos aqui, que são os mais eletronegativos. Certo? Então, se isso aqui ocorrer, eu tenho a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vamos ver o que a gente tem? Vamos voltar então aqui para a questão. Observando então aqui a molécula, tá? A gente observa o seguinte nela. Eu tenho o grupo hidroxila, certo? E aqui no grupo hidroxila eu tenho o oxigênio ligado a hidrogênio. Isso na glicerina. Tá? No polietileno glicol eu também tenho hidroxila, onde a gente pode observar oxigênio ligado a hidrogênio. Bom, então assim, ó, tanto a glicerina quanto o polietileno glicol são moléculas polares. Se são polares, ou a interação aqui ela é de polo permanente, ou ela é chamada mais especificamente de ligação de hidrogênio. Como nós temos, tá? Voltando aqui para a lousa, nós temos nas duas moléculas a ligação hidrogênio-oxigênio, tá? Do macetinho HFON. Se eu tenho a ligação hidrogênio-oxigênio, então a interação correta é ligação de hidrogênio, ok? Voltando aqui para o slide, então, eu vou ter a ponte de hidrogênio, que se enquadra melhor na alternativa E, certo? Galera, então fica a alternativa E na questão número 58. Eu espero você aqui na Rede Passaporte. Até mais!